Em Mateus capítulo 16, versículo 28, Jesus diz: Na verdade vos digo que aqui há alguns que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Você sabe exatamente o que este texto quer dizer? Alguém já interpretou para você de forma correta esse texto? Talvez você já procurou para alguém, talvez você está com essa dúvida a respeito desse texto. Eu sei que muitas pessoas já tentaram interpretar esse texto, mas ainda não é realmente, de fato, que o texto quer dizer, que Jesus quis dizer. E é uma coisa que os estudiosos, os teólogos, né, pessoa que estuda teologia, ainda foram, né, ninguém ainda não interpretou a maneira correta desse texto. E se você realmente quer saber o que esse texto quer dizer, se você quer realmente saber o que Jesus Cristo quis dizer realmente falando a respeito do que ele falou em Mateus 16, 28, não passe esse vídeo, fica até o fim que você vai entender exatamente o que é que este texto quer dizer, a interpretação exata desse texto. Se você assistir esse vídeo e entender, compartilhe mais para que mais pessoas possam também ter esse conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Em Mateus 16, capítulo 16, versículo 28, vai nos dizer exatamente dessa maneira. Jesus disse para os seus discípulos, né, quando estava ali com os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Gente, eu já vi muitos vídeos, até mesmo de pastores, até mesmo de mestres, de pessoas que se consideram letrados, né, teólogos, e ainda não interpretaram esse texto, né? Aí às vezes eu fico me perguntando, rapaz, o cabra é estudioso, o cabra é sábio na palavra, tem muitos estudos, é formado e tudo no curso e tal, e não interpretou esse texto da maneira que é para ser interpretado. Mas sabe por quê, gente? A palavra de Deus, ela é mistério, é uma palavra viva. Deus, ele revela a quem ele quer, não é para os teólogos, não é para os estudiosos, não. Entendeu? Se Deus quiser revelar a palavra dele para você, ele revela. Onde não está na página de teologia, não está numa página de estudo nenhum, Deus pega e revela para você a palavra, tá? Então vamos ver o que Jesus quis dizer. Só lembrando uma coisa que não se trata da transfiguração de Jesus, como muitos afirmam que é, outros dizem que pode ser, né? Mas não tem nada a ver com a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus é uma outra situação, uma outra coisa que em outro vídeo eu estarei aqui trazendo para você o que significa lá a transfiguração de Jesus, certo? Porque aqui não vai dar para esclarecer as duas coisas. Então vamos lá para o texto. Quando Jesus disse, estava ali reunindo os seus discípulos, Jesus chamou Pedro, né, Tiago e João e foi lá para aquele monte onde aconteceu a transfiguração, que não tem nada a ver com o que Jesus falou, né? Mas ali, o que eu observo ali na vinda de Jesus, da sua transfiguração, que Jesus desceu do monte dos seus discípulos, que Jesus ordenou para Pedro, dizendo assim, vamos ler isso aqui, lá no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 17, né? Capítulo 17 e o versículo 9, diz assim, ó, E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Nesse contexto bem aqui, nós vamos começar a entender do que se trata o texto que Jesus falou. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos que ninguém a contasse esta visão, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado, então bem aí está o mistério. Então, nesse texto, Jesus nada mais e nada menos quer dizer da sua ressurreição. Como assim a sua ressurreição? Porque Jesus já tinha falado que era necessário que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ou seja, Jesus está dizendo ali naquele momento por discípulo
alguns que aqui estão. Por que Jesus diz alguns? Não significa ser os 3, não significa ser 4, 5, 6, 7, pode ser mais. Mas Jesus falou alguns. Você vai entender mais na frente o que significa, por que Jesus disse alguns. Exatamente, Jesus disse alguns, por isso que ele falou alguns. Nós vamos ter o sentido do texto mais na frente. E quando Jesus ele morreu, ele desceu para as profundezas, né? Ele desceu para as profundezas, e ao terceiro dia ele retornou das profundezas. E o que aconteceu? Ele ressuscitou, voltou para a terra, né? Ele voltou para a terra. Então, quando Jesus disse assim, na verdade, eu vos digo que alguns que aqui estão não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino, Jesus está falando da sua ressurreição, que ele ia ressuscitar e ia vir à terra, mais uma vez, certo? Aquela oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao teu reino. Então, Jesus está se tratando aqui que ele ia voltar para a terra. E Jesus morreu, ressuscitou e voltou para a terra, né? Ainda passou o espaço de uns 40 dias com os discípulos ainda, né? Isso que Jesus quis dizer. Porque ele agora, vamos entender porque ele falou alguns. Porque ele falou assim alguns. Nós devemos entender que logo no início que Jesus chamou seus discípulos, era quantos discípulos? Era 12 discípulos. Mas com a morte do Judas, que foi o traidor que traiu Jesus, então ficaram o quê? 11 discípulos. Então 12 menos 1 é 11. Fica 11. Por essa razão, Jesus disse assim, alguns do que aqui estão não provarão a morte, porque naquele momento o Judas Iscariote ele estava naquele momento. Por isso que Jesus disse alguns, tá? Porque Jesus não disse todos, porque um não ia ver, porque Judas, quando Jesus ressuscitou, ele não existia mais, Judas já tinha ido já. Então, por essa razão, Jesus falou alguns do que aqui estão não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, quando esse texto se refere, Jesus está se referindo à sua ressurreição. Agora, quando nós vemos aqui Mateus, capítulo 28 e o versículo 16, nós vamos tirar a conclusão disto que eu estou falando. Mateus 28, vamos lá. Se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar. Mateus 28 e o versículo 16 diz assim, presta atenção, e os 11, olha aqui, ó, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus tinha designado. Aqui Jesus já ressuscitou, agora aqui não tem 12, tem 11. Por essa razão Jesus falou alguns, né? E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, olha que Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se é dado todo o poder no céu e na terra, então Jesus também é o rei da terra. Então Jesus estava no seu reino. João Batista pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Então Jesus, ele é o rei dos reis e o Senhor do Senhor. Jesus deixou bem claro, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, tanto nos céus como na terra, Jesus é rei. Então foi por esse motivo, por esta razão, exatamente isso que esse texto se refere. Você já sabia disso? Então, se você não sabia, pois fica sabendo, essa é uma interpretação correta, é uma interpretação certíssima. E você que ainda está com dúvida, é só você juntar aqui uma coisa com a outra, estuda a Bíblia, que a sua mente vai abrir. Eu tenho certeza que muitas pessoas já entenderam de primeira, tá? Então compartilhe esse vídeo para que esse conhecimento chegue em muitas pessoas que ainda não sabem de fato o que é, né, que Jesus quis dizer nesse texto. Então tá aí, espero ter ajudado. Até um próximo vídeo e logo em breve eu vou estar trazendo o significado também da transfiguração de Jesus. E tem muitos mistérios aqui para ser falado. Então você que ainda não me segue lá, compartilhe esse vídeo. Tem muitas novidades, muita revelação da palavra de Deus para que você possa entender. Amém? Que Deus abençoe a todos e fica todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.